Você tem dificuldade com a inconstância? Tem dificuldade de manter a constância em seu relacionamento com Deus, em leitura da Bíblia ou em apenas se esforçar para conhecer a Deus? Se você enfrenta esse problema de inconstância, esse vídeo é para você. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, bem-vindos ao meu canal. Antes de você continuar esse vídeo, eu quero deixar aqui o meu convite para você se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu tenho certeza, se você está enfrentando problemas aí com inconstância, esse vídeo vai te ajudar bastante. Em Lucas 14, do versículo 29 ao 38, e depois nos versículos 71 e 72, nós temos aí Pedro como personagem e ele está ali representando muitos de nós. Nesse episódio aí, Pedro está enfrentando problemas de se permanecer constante. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês. No versículo 29 diz assim: Pedro disse a ele, no caso para Jesus: eu nunca o abandonarei, não importa o que os outros façam. E aí, Jesus diz: Pedro, eu afirmo a você que antes que o galo cante a segunda vez, nesta noite você me negará 3 vezes. Aí no versículo 31, Pedro diz: não, insistiu Pedro, nem que eu tenha de morrer com o Senhor, eu nunca o negarei. E todos disseram o mesmo. E aí, alguns versículos à frente, conta lá o episódio de que Jesus foi para o Getsêmani e levou consigo Pedro, Tiago e João. No versículo 37 diz assim: então voltou aos 3 discípulos e os encontrou dormindo. E disse: Simão, você está dormindo? Você não pode vigiar comigo nem mesmo 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação, pois embora o espírito esteja preparado, o corpo é fraco. E aí, só para a gente finalizar essa parte de leitura aqui da base bíblica, porque a gente já vai entrar aí sobre a nossa reflexão em relação à inconstância, eu quero ler os versículos ainda do mesmo capítulo, Marcos 14, 71 e 72 diz assim: ele começou a praguejar e a jurar: eu não sei quem é esse homem de quem vocês estão falando. E imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Então as palavras de Jesus voltaram à mente de Pedro: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E aí ele começou a chorar. Acabamos de ler um episódio onde o mesmo personagem inicia dizendo que se pudesse até morreria pelo seu mestre, no caso Pedro declarando-se ali para Jesus. E ainda no mesmo capítulo, no final dele, nós conseguimos perceber um Pedro dizendo que nunca nem conhecia Jesus. Aqui nós vemos um exemplo claro de inconstância. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é inconstância. A inconstância é a ausência de perseverança, ou seja, uma pessoa que não tem firmeza. Uma pessoa inconstante muda de ideia com facilidade. Ou seja, é alguém instável, que não consegue ser fiel aos seus compromissos, aos seus sentimentos, às suas opiniões ou atitudes. O contrário disso é o quê? A constância. É alguém que está em ordem, alguém que tem disciplina. Ou seja, alguém que não há alteração, está sempre em progresso, em continuidade. Sendo assim, eu pergunto para você: você se assemelha mais com a pessoa constante ou com a pessoa inconstante? E aí eu quero, para a gente já ir finalizando esse vídeo, eu quero dizer para vocês o porquê que geralmente nós temos problemas em ser constantes. Lucas 9, dos 57 ao 62 diz assim: quando iam passando, alguém disse a Jesus: eu o seguirei sempre, aonde quer que você for. Mas aí Jesus respondeu: eu não possuo nenhum lugar para encostar a cabeça. As raposas têm covas para morar e os pássaros têm ninhos. Porém, o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça aqui na terra. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus então respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. O seu dever é vir e proclamar o reino de Deus. Ainda outro disse: sim, Senhor, eu irei, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha casa. Mas Jesus lhe disse: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Aqui nesse trecho nós temos 3 exemplos de pessoas inconstantes, do motivo pelo qual nós podemos ser inconstantes na presença de Deus.
Eu já vou falar sobre eles, mas antes eu preciso dizer uma coisa. Você tem que se atentar que a inconstância acontece quando as nossas prioridades variam, ou seja, mudam. E nesse caso, especificamente, que nós estamos falando aqui de Deus, quando nós estamos inconstantes na presença de Deus, é porque a nossa prioridade é qualquer outra coisa que não é Deus. Aqui eu falei para vocês sobre 3 exemplos que nós encontramos nesse trecho aqui de Lucas 9, do 57 ao 62. E o primeiro exemplo que a gente encontra aqui é a pessoa que age por impulsividade. Não cito o nome de quem falou aqui que seguiria Jesus para onde quer que ele fosse, mas aí Jesus vem com a resposta: olha, você nem sabe as coisas que você vai enfrentar se vier a me seguir, eu não tenho nem onde dormir. Provavelmente essa pessoa seguiria Jesus, mas no momento de qualquer dificuldade, infelizmente essa pessoa acabaria abandonando o barco porque ela decidiu seguir a Jesus por apenas impulsividade ou por moda ali do momento que estava todo mundo seguindo a Jesus. E aí vem o segundo exemplo, e também não cito o nome, mas Jesus pede para uma certa pessoa seguir ele, e essa pessoa dá a resposta que primeiro Jesus deixasse-o ir e sepultar o pai dele. Ou seja, o que nós vemos aqui? Que existe uma prioridade antes de Jesus. E por último, nós vemos o outro exemplo, onde a pessoa diz que vai seguir Jesus, mas que antes ele permitisse ela ir se despedir aí da casa dele. E aqui nós vemos outro exemplo, que muitas das vezes atrapalha aí de nós sermos constantes na presença de Deus, é porque nós colocamos os nossos prazeres. É bem parecido com o segundo exemplo, né, de ter prioridades antes de Deus. Para a gente já finalizar aqui, infelizmente, a inconstância ela não está somente ligada às coisas erradas. Veja nesses exemplos que eu acabei de citar aqui. A pessoa queria sepultar o pai, queria se despedir da casa dele, ou agiu ali por impulsividade, mas pelo menos quis seguir a Cristo. Muitas das vezes os prazeres, as prioridades não estão erradas, mas o errado está em colocar estas coisas antes de Deus. Às vezes você pode dizer, nossa, mas me falta tempo para eu conseguir me dedicar em ler a Bíblia ou em orar, enfim. A verdade é que você precisa ter disciplina e, acima de tudo, começar a ter maturidade. Ou seja, o que você faz porque você sabe o que é certo, que é o certo a se fazer. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. A única maneira de você se manter constante na presença de Deus, aí se dedicando à leitura bíblica, enfim, gente, é você praticar e tomar ciência dessa verdade que nós acabamos de ler aí de 1 Coríntios 15, 58. Todo o tempo que nós gastamos com Deus, que nós gastamos em ler a Bíblia, em oração, na verdade não é um tempo gasto, mas um tempo investido. Ou seja, é o nosso melhor investimento da vida, porque nada do que nós fazemos para Deus é inútil. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse, mas antes de tudo eu quero finalizar aqui de uma maneira diferente com vocês. Eu quero cantar uma canção aqui com vocês, ela se chama Há Tanto Tempo, ela é da Heloísa Rosa, e a letra dela fala exatamente sobre isso aqui do que a gente acabou de conversar. Então é isso, reflita aí na letra dessa canção e espero que ela abençoe a sua vida. E que, de maneira geral, esse vídeo tenha te abençoado. Há tanto tempo tenho me perdido, há tanto tempo tenho me esquecido, eu me afastei de ti, Senhor, eu me afastei do teu amor, e quando eu oro já não te vejo mais, e quando eu canto já não percebo mais. Eu me afastei de ti, Senhor, ajuda-me